Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. É isso, Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da internet e de todos os lugares, não é mesmo, André Miceli? Tudo bem? É isso, tudo bem? Ponte aérea local mais uma vez, né? Mais uma vez, é sempre melhor, isso é bom, né? Eu gosto. Mas funciona, a tecnologia faz com que a distância entre São Paulo e Rio fique menor. Funciona, é divertido, mas trocar olhares no meio da nossa conversa é sempre uma boa. E esse ano a gente falou sobre muita coisa. Foram muitos os highlights da tecnologia. E aí a gente resolveu dividir essas 2 últimas semanas do ano em... vai ser um programa só para nós que estamos aqui gravando e para você que nos acompanha, dividido em 2 metades. Na primeira metade, esta aqui, nós vamos olhar para 2019, vamos olhar para trás e vamos conversar sobre algumas coisas. Vamos falar sobre mercados que chamaram atenção, vamos falar sobre alguns debates que impactaram a sociedade. Vamos falar sobre negócios, para onde as empresas estão indo, né? Foram em 2019 e para onde elas deverão ir. E aí a gente fecha esse primeiro pacote. A segunda metade, que você ouvirá na semana que vem, vai tratar de 2020. Então será... O pessoal não gosta mais de usar previsão, porque previsão pode ser com a previsão do tempo. A nuvem bateu, o vento bateu, a nuvem saiu. Então nós vamos fazer o quê? Prognósticos. Sabe que a gente pode fazer previsões do tipo, amanhã vai fazer entre 5 e 40 graus. Que aí a gente garante que vai se dar bem. E depois a gente fala, tá vendo? Eu avisei. Acertamos. Exatamente. Então é isso. Na semana que vem nós vamos falar sobre 2020. Perspectivas, quais vão ser as tendências, o que nós no dia a dia vamos perceber e o nosso papo de hoje sobre 2019, uma quase retrospectiva, dá pra dizer, não? Dá pra dizer. Vamos falar dos principais fatos, vamos falar de aquisições, dá pra dizer, sem dúvida. Vamos começar falando de negócios, então? Vamos. Porque a gente discutiu no DDT, agora em dezembro, ou era novembro ainda? Acho que ainda era novembro. Enfim, a gente falou no digital de tudo sobre a Amazon, um recorte importante sobre a Amazon e como o ecossistema dela é grande. Falamos sobre as aquisições da menina Amazon, né? É verdade. E para onde e como ela movimenta o mercado. Mas não foi só ela que comprou empresas nesse ano, não foi só ela que destruiu empresas, né? Absorvendo essas empresas ao ecossistema dela, né? Nossos buracos negros, né? Na verdade, acho não, foi dezembro, Aros. É mais do que isso. É o último DDT. É o DDT da semana passada. Ou seja, a primeira semana de dezembro. Exatamente. Então, foi dezembro, a gente falou muito sobre o ecossistema inteiro, quase 15 mercados onde a Amazon está competindo e como ela está encaixando essas peças em tudo aquilo que ela está fazendo. Mas aí, nesse movimento de olhar o que aconteceu especificamente em 2019, a gente olhou 2019 sob diversas perspectivas. Uma dessas perspectivas foi a perspectiva das aquisições. E é claro que isso acaba gerando uma discussão que a gente vai explorar no nosso próximo programa, que é para onde essas empresas que foram às compras estão indo, mas dá para a gente conversar também sobre como elas se desempenharam em 2019. E aí, a gente separou 4 grandes aquisições. A Alphabet, Google, com a Fitbit, a Facebook Inc. com a Control Labs, o McDonald's com a Dynamic Yield e a Microsoft com a Movere, ou Movere, se for, né, italiana, numa pronúncia da terra de vovó. Bom, aí a gente tem Fitbit com essa preocupação com os aplicativos fitness e a onda fitness que assola, infelizmente, o mundo, porque, né, infelizmente, porque isso traz uma sensação de angústia adicional para mim, que sou quase, enfim, um parasita. A Control Labs com a Facebook, que é uma empresa que tem o objetivo de transpor
para comandos aquilo que a gente pensa, então o movimento de transposição cerebral, a leitura de ondas, pensar e fazer mover cursores e afins, uma tendência que Sim. depois a gente vai explorar. O McDonald's com a Dynamic Yield, cujo objetivo é melhorar a experiência de compra dos usuários. Então, dá para entender também que tem uma onda de demissões daquelas atividades mais recorrentes e mais operacionais pela frente. E a Microsoft com a solução de mover soluções, aplicações para a nuvem. Microsoft que está jogando pesadíssimo nesse ambiente, acabou de ganhar aquele contrato 10 bilhões de dólares com as Forças Armadas Americanas e realmente joga pesado. Não vai deixar de fazer assim dessa vez. O Satya Nadella tem se mostrado um estrategista excepcional e comprar uma solução de nuvem fez parte de um movimento importantíssimo da empresa ao longo de 2019 também. E o que é interessante, pegando o caso Microsoft, é que esse é um movimento que eles vêm fazendo já há algum tempo, porque a Microsoft tem uma necessidade muito grande de manter a sua predominância nesse setor. Briga pesado com a Amazon, e talvez a Amazon até em algumas frentes tenha uma expertise um pouco maior, embora tenha perdido esse contrato. Eles alegam que foram sabotados pelo Donald Trump e etc, mas enfim, isso não dá para cravar. De todo modo, acho que o da Microsoft é o mais óbvio de todos, assim. Entendo que sim. Agora, o do McDonald's, se a gente for olhar no cenário macro e ver tudo o que aconteceu em 2019, se a gente pegar os estudos que foram publicados em 2019 sobre robotização, se a gente for pegar os estudos e algumas pesquisas que já falavam, olhando para 2018 ainda, né, rescaldo, sobre a adoção de inteligência artificial, sobre a adoção de analytics para poder oferecer respostas mais rápidas durante a jornada do consumidor. O McDonald's só está fazendo o óbvio, que é se reinventar. Aqui no Brasil, talvez a gente perceba essas coisas de uma maneira um pouco mais lenta, mas ele está caminhando para um processo, se a gente for pegar as principais lojas nas grandes capitais reformuladas e etc. 2019 marcou, com essa nova campanha deles, o Mac, né? Marcou Sim. também um novo posicionamento. Algumas lojas conceito, colocando a tela touch nos principais shoppings e etc., já com uma diminuição sensível de funcionários e tudo mais. Google com Fitbit. A minha leitura eles já sabem aquilo que nós fazemos, eles só precisam se posicionar num nicho em que as pessoas reconhecidamente veem o bem-estar e a saúde. E a Fitbit é isso. Sim. Né? Mas o Google já sabe quanto a gente movimenta, para onde a gente foi, qual foi a velocidade, quanto tempo você ficou sentado, porque o nosso celular, os Androids, e a maioria esmagadora é Android, já conseguem fazer esses monitoramentos. Então, eu acho que o Google, a Alphabet, quer se posicionar nisso porque há uma tendência fortíssima, e também tem números a esse respeito, projetando, né? Aí a gente já jogaria para o próximo ano, mas que projetam um aumento bastante importante da adoção dessas ferramentas. Por um sem número de razões, porque há um severo estímulo de planos de saúde, das próprias empresas, para que se faça mais exercício e tudo mais. A gente viu uma crescente bem importante desde streaming de exercícios, a Netflix, eu não vou me lembrar o nome agora, você lembra da Netflix de esportes? A Netflix da academia. Exercício. Essa parte a gente pula. Exatamente. Mas tem uma plataforma que é a Netflix dos exercícios, então é o personal que fica lá fazendo transmissão, os vídeos, você vai fazendo os exercícios juntos e tal. Então tem um apelo bastante importante para esse universo. Acho que a gente tem uma questão importante aí, que todas elas estão olhando, é o consumidor final. Talvez menos a Microsoft, mas o olhar, quando você mexe a operação, quando você incorpora isso, é um novo produto que surge, um novo modelo para você atender, talvez uma experiência melhor ali na hora de você contratar serviço e etc. Acho que está caindo na linha. 2019 foi o ano também que a boa parte das empresas entendeu que o consumidor ele não está nem aí
em alguns casos, por centavos de diferença. Ele está muito preocupado em ter um bom atendimento, não ter atrito nessa experiência dele. E as empresas investiram muito em 2019 nisso, em melhorar essa experiência, né? A gente teve casos de companhias que remodelaram, por exemplo, a sua Black Friday nesse ano para poder evitar ruído com o consumidor, porque perdeu gente em 2018 que não recuperou em 2019 por uma experiência ruim na Black Friday. Então esse é só um dos exemplos de como em 2019 o consumidor dentro dos ambientes digitais foi colocado ainda mais no topo, né? E assim, a gente não vai ficar antecipando, mas essa sem dúvida é uma tendência. 2019 foi um ano onde até na academia, evidentemente, a de estudos. Não aquela do Fitbit, aquela que a gente frequenta, não exatamente. O termo Customer Experience foi bastante falado, bastante estudado e citado. Então, essa é parte essa aquisição é parte de um grande movimento e sem dúvida nenhuma, a experiência vai continuar como um dos pontos centrais dessa jornada, porque a competição é muito severa e as fronteiras que existiam entre essas grandes corporações hoje em dia são mais tênues. A gente vê a competição, ou seja, colaboração e competição entre Google, Alphabet, Facebook, Microsoft acontecendo com mais frequência. Soluções de um que se integram com as soluções do outro em determinados mercados e concorrem em outros mercados. Então, as empresas estão expandindo as suas áreas de atuação muito através dessas aquisições. O mercado passa por uma fase importante de consolidação. As fases, aqueles momentos, a fase de grandes aquisições aparentemente passou, mas a gente está enxergando aquisições de $1 bilhão como pequenas aquisições. Curioso pensar isso. Você falou uma coisa agora que vai fazer mudar completamente o roteiro que nós combinamos, porque eu me lembrei de algo que foi muito marcante em 2019, que está na linha dessa colaboração, que é o embargo, né, a disputa comercial entre Estados Unidos e China. Porque 2019 foi o ano em que as companhias chinesas, sobretudo o Huawei, que estavam lá quietinhas, usando o sistema operacional do Google, o Android, portanto um software norte-americano, nos seus aparelhos, vendidos para milhões de chineses, não é? A maior fabricante da China, ela estava super tranquila até que a briga entre Trump e a China, né, Estados Unidos e China, ganhou um contorno mais agudo ali e eles se viram obrigados a interromper relações. A cooperação, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento, porque muitos inputs são feitos a partir de mercados em que você precisa melhorar a sua capacitação para atender um determinado teu produto, para atender um determinado mercado. Então, quando essa interrupção acontece, né, em 2019 por força desse embargo, né, ou a gente pode dar um nome, embargo, não é exatamente um embargo, mas quando esses negócios têm de ser suspensos, o que acontece? A gente vê, para usar a referência no Star Wars, The Rise of Skywalker. O que aconteceu? A Huawei falou, peraí, Google, peraí, Donald Trump, eu não preciso do seu sistema operacional. Eu tenho já os meus milhões de clientes aqui, eu já vendo para o mundo todo, eu faço um favor para você de usar o seu sistema operacional. E ela começa a desenvolver, a trabalhar uma solução que já era dela, de um sistema operacional dela, e começa a botar nos seus aparelhos. Então 2019 marcou o início de um momento em que as empresas chinesas deixam de cooperar, de usar dessa parceria com os Estados Unidos, e o inverso também é verdadeiro, para caminhar com as próprias pernas, para caminhar de modo a fazer com que a concorrência fique ainda mais forte. Então, se de um lado a gente teve empresas, acho que todas as que nós estamos aqui são americanas, né? As quatro, sim, são. Né? Se nós temos empresas comprando outras, né? As americanas comprando outras e consolidando as suas tecnologias, a gente tem do lado dos chineses, a Alibaba, que também investe uma porrada de startup, tem o Huawei, trabalhando dentro de casa e dizendo assim, Ocidente, não preciso de você, vocês é que precisam do meu mercado. 2019, então, definiu esse novo jogo,
E aí o lado positivo para o brasileiro, para nós na gôndola. São produtos que têm um custo-benefício interessante, não são produtos que, ao contrário do que aquela associação imediata pode fazer, o produto chinês não é sinônimo de produto ruim. Então são aparelhos bons, a preços baratos e com uma boa experiência para o usuário, porque o software é uma cópia deslavada, né, para não usar outro termo, do sistema operacional que você está acostumado a usar. Então, até o design. Então, em 2019, quando a gente fala sobre a cooperação, de um lado marcou a cooperação e do outro marcou o afastamento e um novo posicionamento das empresas de tecnologia chinesas frente ao mercado. Agora, se o Trump comprar briga com Israel, é que vai ser, porque o outro polo também de tecnologia é Israel. Ele já brigou com a China ali. É complicado. Pois é, eu acho que esse é... Na retrospectiva do ano, o troféu tiro no pé, porque realmente, no fim das contas, apesar de eu entender os argumentos, as motivações pelas quais o Donald Trump fez o que fez no sentido de colocá-los numa blacklist e inevitavelmente trazer o desdobramento para essa relação entre as empresas e a relação entre os países, em última instância, quando a gente olha e percebe 5G andando com a velocidade que está andando, vendendo na Coreia como vende, nos países asiáticos e andando na China, onde a gente tem um país que é efetivamente um continente, a gente consegue entender facilmente que daqui a 5, 10 anos, se nada for feito, o sistema operacional mais utilizado no mundo, considerando computadores e devices, não vai ser americano. Porque o sistema operacional que vai estar embarcado nos produtos chineses que vão ser produzidos ao longo desse tempo vai ser um sistema operacional chinês. É curioso e angustiante pensar, porque talvez possa até ser uma falsa sensação de segurança, mas aparentemente a gente tem um compromisso de abertura maior entre os países do Ocidente do que Oriente e Ocidente no sentido de China. Cultural, exatamente, né? Sobretudo uma questão sem cultural. dúvida nenhuma. Muito embora o WikiLeaks fala muito sobre o governo americano investigando outros países do próprio Ocidente, ainda assim parece que essa relação é mais clara quando a gente fala de países do Ocidente. E com o mais claro, eu não quero dizer transparente. Já deu para perceber. Mas ainda assim, me parece estranho. Então, eu definitivamente não gosto muito do rumo que essa conversa, nesse ponto específico, acabou tomando. E acho que a gente vai ter que pagar o preço dessa estrutura e vamos ter que competir sobre outras bases, da mesma maneira que os chineses, quando isso aconteceu, acabaram priorizando produtos chineses pelo simples fato de estar, naquele momento, estarem no meio de uma disputa entre países. Muito provavelmente o Ocidente, em algum momento, vai ter que fazer alguma coisa parecida, senão os produtos com sistemas operacionais diferentes daqueles que a gente está habituado vão aparecer. E aí a gente ainda não sabe se isso vai ser bom ou mal, mas no primeiro momento certamente não vai ser bom, porque no mínimo porque a gente vai precisar reaprender a lidar com o novo sistema operacional, a desenvolver para ele, a gente vai perder produtividade no que diz respeito à indústria de software. Então, de cara, eu já não gosto muito desse assunto pelo simples fato disso trazer perda de produtividade inicial. Daqui a um tempo, aí a gente não sabe, mas nesse primeiro momento eu não gosto muito dessa ideia. Para os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, foi um baita tiro no pé. Agora, voltando para essas empresas, é curioso imaginar que tanto Microsoft, quanto Facebook Inc., quanto Alphabet e McDonald's, todas tiveram belíssimas valorizações. Já eram empresas muito grandes, mas todas variaram ali por volta de 40% a 60% no valor das suas ações na Bolsa Americana, o que é uma baita valorização. Até a Facebook Inc., que viveu um 2018 bastante complicado. A gente até falou sobre isso. Se o Zuckerberg não mudar um pouco o comportamento dele, não emplaca, não chega até o final de 2019, ele mudou.
mudou no que diz respeito às aquisições. Desacelerou Muito. Teve o movimento da Libra, que foi um belo anúncio, né? Um outro grande momento de 2019. Conceitualmente, belo anúncio, não existiu mas ele foi ainda, esperto até nesse sentido, né? Mostrou a força da empresa Facebook ao liderar o consórcio das moedas, botou um monte de gente muito grande do lado dele, e aí deu um recado pro mercado que ele ainda tem força, que a empresa está se estruturando, que a empresa realmente está se abrindo em relação às questões de privacidade. Então, ele realmente deu uma baita mudada e é claro que ele, como um ouvinte do Sociedade Digital, ficou ligado no nosso toque. Zuckerberg, continue ligado que a gente vai fazer você andar nesse caminho sinuoso que é o mercado de ações americano. A gente sabe, mas ele escuta o Sociedade Digital. Exatamente. Porque a gente serve de coach para ele. Né? Exatamente, é isso aí. E aí, na hora de se aprofundar, ele vai no DDT. Aí, um outro tema que eu queria colocar aqui pra gente é a guerra pelo streaming. Porque 2019 também foi um ano em que nós assistimos a uma guerra aberta, né? Não dá nem pra dizer que foi uma guerra fria, não. Foi uma guerra, assim, franco atirador pra tudo quanto era lado. É verdade. Por causa dos serviços de streaming, mais do que por causa deles, pela sua atenção, né? O que você tá fazendo? A Netflix diz que o principal concorrente deles é o sono, é o travesseiro, né? Porque se você tá dormindo, você não está vendo uma série. Ou seja, dizendo, olha, a televisão por assinatura, bullshit. Você vai ver TV? Não, meu negócio é o dormir. Você tem que ficar acordado maratonando. É isso. Mas não é bem assim. A gente viu Amazon Prime chegando. A gente viu agora a Apple TV Plus com séries, inclusive, disputando aí prêmio. A gente viu produtos regionais ganhando destaque, porque aí você tem uma conversa, o famoso glocal, esse termo ainda nem é mais usado, né? O glocal. E a gente viu algumas fusões. A Disney, por exemplo, fazendo um movimento gigantesco que afetou a Netflix quando ela tirou o catálogo dela de Netflix e outras plataformas. E tudo isso por quê? Porque o consumo de vídeo aumentou assustadoramente, vídeo on demand, assustadoramente em 2019. Todo mundo de olho nessa mina de ouro. E aí, todas as plataformas, até quem não tinha nenhum interesse em operar ali, saiu investindo em criar sua própria plataforma. Aqui no Brasil, em 2019, um estudo disse que 9 a cada 10 pessoas assistiam um serviço por só pegar, usam serviços de streaming no Brasil. E aí, essa mesma pesquisa diz que 53% dos entrevistados assistem ao streaming todos os dias. E 94% dos que usam os serviços assistem pela Netflix. Então essa pesquisa eu citei ela aqui no Tech News, no Sociedade, no meio do ano. Eu recuperei ela pro nosso papo. Não vou achar a data, mas eu citei ela aqui num papo nosso no meio do ano. E aí, qual é a grande história aqui? Pro ano que vem, a gente já sabe que o consumidor tá lá. A história para 2020, e nós vamos falar sobre isso depois, vai ser a seguinte. Tá todo mundo no streaming, mas será que todo mundo quer aquele catálogo gigantesco ou quer uma experiência personalizada? Você quer? Porque às vezes o cara gasta mais tempo, um desafio. Quanto tempo você passou assistindo versus o tempo em que você passou procurando o que assistir nos catálogos gigantescos, a bendita cauda longa? Pois é. Eu tenho minhas teorias sobre isso, a gente vai falar daqui a pouco também. Quero te ouvir também. Vamos botar nossas fichinhas nessa aposta do streaming, porque esse é um mercado muito forte. E assim como o mercado do streaming é muito forte, 2019 foi um ano onde a gente viu os grandes se voltarem para os podcasts também. Então, tanto o on-demand em áudio quanto o on-demand em vídeo cresceram muito. Cresceram muito no que diz respeito à capilarização. Em termos de uso, a gente nem viu, uso por indivíduo, a gente nem viu um crescimento tão significativo assim. As pessoas continuaram tão viciadas quanto antes. O Spotify divulgou agora as retrospectivas do ano e a variação por indivíduo também foi pequena. Então a gente continua ouvindo, mas a gente trocou o que houve
Spotify muito associado aos deslocamentos, Netflix muito associada você tá de frente à TV, evidentemente, ou o celular, enfim, consumindo em todos os devices, mas como o hábito de consumo não mudou, aumenta a base, mas não aumenta o volume total, evidentemente, de streaming que eles fizeram, porque aumentou a base, mas a média por indivíduo não aumentou tanto. Então, a batalha contra o sono está sendo perdida ou, enfim, empatada. Não mudou essa estrutura. Até porque, se a gente for pensar, o consumo disso está focado em uma esfera da vida chamada entretenimento. Né? Que tem tempo fixo. Você trava, a não ser aquela pessoa que não tem rigorosamente nada para fazer. Sim. Né? Você trava uma parte do seu tempo para aquilo. Você reserva uma parte do seu tempo para aquilo. Né? Você tem lá o consumo diário, sei lá, de notícias e tal, que tá numa outra esfera. Tem também on demand, o Jovem Pan é um exemplo disso, mas o grosso dessa história, aquilo que ocupa a fatia maior do bolo, tá no entretenimento. Então é inegável que as pessoas elas não vão aumentar esse tempo, elas vão substituir um produto por outro. E é por isso que a atenção do cara e a experiência customizada em 2019 tiveram momentos de brilho, né? Com alguns produtos e tal, mas em 2019 ninguém conseguiu dizer, olha só, vai ser desse jeito que eu vou liderar. A Netflix está preocupadíssima, porque ela só gasta dinheiro para manter essa posição dela, e o que vem de retorno? O que vem de retorno não paga a estrutura, é aporte, é investimento. Então, é um jogo complicado, mas 2019 definiu isso. A abertura do mercado, um mercado, é verdade, inaugurado, vamos colocar aqui entre muitas aspas, pela Netflix, sim, claro, mas que tem outros jogadores com muito dinheiro para gastar. A Apple não tá preocupada com quanto dinheiro ela vai gastar nessas séries dela do Apple TV Plus. Zero preocupação. No começo do ano, quando eles fizeram um anúncio, botaram até o Spielberg, grande crítico de quê? Da Netflix. Então, eles não estão preocupados em, olha, vou gastar 1 bi, 2 bi, não. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Ponto. Nessa etapa, a gente vai ver muito mais as empresas brigando por posicionamento para efetivamente assumir uma posição de protagonismo e uma posição que possa apontar para o longo prazo, para que depois elas busquem resultados financeiros com isso. E aí é uma briga de cachorro grande, aonde vai ganhar quem late mais alto. Claro, e é realmente, quem tá nesse jogo é realmente uma galera muito pesada, não tem espaço para iniciantes, não nesse formato global. No formato local, sim. E aí a gente vai também enxergar, já começamos a ver alguns movimentos interessantes, mas vamos continuar enxergando aí novas empresas de mídia expandindo a sua área de atuação. E aí, momento jabá, nossa casa, Jovem Pan, já fez um movimento interessante nesse sentido, tá com muito conteúdo legal. E aí, no nosso programa de prognósticos, vamos falar sobre o crescimento do nosso streaming também. Mas esse tipo de movimentação que a gente assistiu em 2019 aqui, a consolidação, a estruturação e o lançamento, certamente um movimento que é absolutamente acertado e dá para competir localmente, porque o conteúdo que essa galera entrega, a gente vai ver a Netflix, a Disney e a Amazon, a Apple brigando para avançar sobre a TV. Então, para continuar mantendo o espaço de conteúdo local, a gente vai precisar que produtores locais possam estar nos celulares e nessas mesmas plataformas. Bom, sobrou muita coisa que a gente queria falar sobre 2019 pelo caminho. Mas a gente tem que parar porque já esgotamos o tempo e já estouramos ele de novo. Mas dessa vez a culpa é minha porque eu que estava controlando o tempo aqui. Gostaria apenas de dizer isso. Mas a gente pode falar disso no Digital de Tudo. A gente continua esse papo numa retrô do Digital de Tudo. Na semana que vem, então, a segunda parte dessa conversa com as perspectivas para 2020. Um pouco disso aqui que a gente conversou olhando para 2019, lá para 2020, e outro tanto de setores que, enfim, a gente vai fazer apostas porque eles devem, ao contrário do que aconteceu em 2019, ganhar destaque.
Então é isso, André Miceli. É isso, meu amigo Carlos Aros. Tchau pra você e tchau pra todo mundo que nos ouve e vê. Então é isso, semana que vem tem mais Sociedade Digital aqui na programação da Jovem Pan. Até mais, tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.